Começa agora Café e Palavra com o pastor Jonathan Souza. Graça e paz, querido irmão, amigo, chegando aqui para mais um momento, Café e Palavra. Eu sou o pastor Jonathan Souza. Todas as manhãs eu passo por aqui para refletirmos juntos na Palavra do Senhor. Um texto na Bíblia, em Ezequiel, no capítulo 36, no versículo 33 ao 36, vai nos dizer assim: Assim diz o Senhor, Deus, no dia em que eu vos purificar de todas as vossas iniquidades, então farei que sejam habitadas as cidades e sejam edificados os lugares desertos. Lavrar-se-á a terra deserta, em que, em vez de estar desolada, aos olhos de todos os que passam, dir-se-á: essa terra desolada ficou como o jardim do Éden. As cidades desertas, desoladas e em ruínas, estão fortificadas e habitadas. Então as nações que tiverem restado ao redor de vós saberão que eu, o Senhor, reedifiquei as cidades destruídas e replantei o que estava abandonado. Eu, Senhor, o disse e eu farei. Veja que o Senhor ele vai usar uma palavra, um desejo para a nação, e ele vai colocar uma condição: no dia em que eu vos purificar. Ele está falando a um povo que precisava passar por um processo de transformação, um processo de arrependimento, de purificação dos seus pecados, para aí então vir nascer um novo tempo, vir surgir uma nova estação, uma estação que viria trazer frutos, viria por fim a uma estação de esterilidade. Se nós olharmos o ano, ele é dividido em 4 estações, e cada estação ela diferencia um do ano. Cada estação, as plantas elas reagem, as árvores, a vegetação em si, ela reage de uma forma diferente. A mesma vegetação vista na primavera é totalmente diferente da que nós vemos no inverno ou no outono. Com isso, o Senhor ele está falando para nós que, assim como a vegetação ela depende das estações para mudar e frutificar e dar flores, a minha vida depende de passar por esse processo de purificação. É quando nós deixamos de viver uma vida de pecado para nos permitir ser lapidado e conduzido pelo Senhor. Olhando para uma árvore que dá frutos, uma laranjeira, um limoeiro, uma bananeira, essas árvores, se ela não tiver um devido cuidado, ou seja, a poda, a adubação, a escavação, dificilmente ela vai produzir muitos frutos e frutos bons, propícios à alimentação, porque elas dependem do cultivo da terra, elas dependem do cultivo do solo, para elas encontrar força em si para produzir frutos. Assim sou eu, sou você. Nós só daremos fruto uma vez que nós estivermos cheios do Espírito Santo de Deus. A palavra do Senhor já nos diz lá em Jeremias capítulo 17, que no versículo 7, que bem-aventurado o homem que não anda, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e confia nele. Ou seja, esse homem, ele vai dar muitos frutos, mesmo no tempo da sequidão, ele não vai deixar de frutificar. Então, se você olhar para essa palavra, a proposta do Senhor é essa: no dia em que eu vos purificar de todas as vossas iniquidades. O que nós precisamos? O que precisa ser mudado na nossa vida para que nós possamos apresentar esses frutos diante do Senhor? Quais brotos precisam ser podados? E esses brotos que eu estou falando de naturezas pecaminosas, tipos de pecado. Veja bem que os brotos eles sugam a força
do tronco da árvore, ela suga o caule, impedindo a árvore de dar frutos bons. Na nossa vida acontece o mesmo. Esses brotos chamados pecado, ele nos sufoca e nos impede de sermos uma árvore frutífera perante o Senhor. Porém, a proposta de Deus é purificar-nos. Jesus, ele veio para nos purificar. Jesus, ele veio, morreu para que todo aquele que nele cresce fosse purificado. Todo aquele que se arrependesse e voltasse para o Senhor fosse purificado. Deus tem uma nova estação para manifestar na minha e na sua vida. Porém, nós precisamos romper com essa velha estação. Essa estação que nos mantém sem brilho, sem vida, sem força, sem frutos. Nós precisamos sair da estação que está derrubando as nossas folhas, tirando, a nossa beleza. E essa estação chama a estação chamada pecado. O pecado, ele rouba a alegria. O pecado, ele rouba a vida, rouba a força do homem, porque ele afasta, ele afugenta o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus é o combustível que nós precisamos para encontrarmos alívio em nossa caminhada. Uma vez aliviado, veja bem, uma árvore, quando ela é podada, ela encontra alívio, a oxigenação passa por ela, e ela encontra alívio, os raios solares conseguem atingir ela, e ela não está mais sufocada por galhos, e ela passa a frutificar. Deixa o Senhor podar você. Olha para você ver. Lavrar-se a terra deserta em vez de estar desolada aos olhos de todos os que passam. Ele está falando de uma transformação, uma purificação, um processo que Ele quer fazer na nossa vida. Porém, nós precisamos buscar o Senhor. Porém, nós precisamos nos arrepender e deixar que Deus, Ele faça na minha vida e na sua vida se cumprir. Nós precisamos deixar que se cumpra na nossa vida a palavra de Deus. Veja que ontem pela manhã nós falamos sobre o poder das palavras, que palavras são como sementes. E hoje o Senhor ele está falando de decisão, de atitude, aonde eu, você precisamos tomar uma atitude, uma decisão de permitir esse lavrador chamado Jesus lavrar a nossa terra chamada coração, purificar o nosso coração, quebrantar o nosso coração, nos levando a uma purificação que vai trazer para nós uma frutificação para a glória de Deus. Aí sim ele vai dizer, disse essa terra desolada ficou como o jardim do Éden, as cidades desertas desoladas em ruínas estão fortificadas e habitadas. Quando Deus ele nos purifica, nós nos tornamos casa habitável. Habitável para quê, pastor? Para o Espírito Santo de Deus. Que você possa ser uma casa habitável, que você possa ser um templo, que você possa ser uma morada do Espírito Santo de Deus. Por isso nós precisamos entrar nesse processo de purificação, de arrependimento, de confissão de pecados e permitir que Jesus nos transforme, limpe o nosso coração, para que nos tornemos templo e morada do Espírito Santo. Fico por aqui nas minhas palavras, que o Espírito Santo produza ao teu coração mais entendimento acerca desta palavra nesta manhã. Queria falar-vos mais, mas o meu tempo é bem curto. Não quero deixar esse vídeo muito longo, mas que o Espírito Santo fale de forma mais abundante no teu coração. Amém? É chegado a nova estação. Há um manifestar de uma nova estação na tua vida da parte de Deus. Senhor, em nome de Jesus eu te agradeço, eu te glorifico. Eu te agradeço por todas as manhãs nos dar um direcionamento, uma palavra, meu Deus, de ânimo, uma palavra de encorajamento. Meu Deus, em nome do Senhor, meu Pai, eu profetizo transformação, purificação, renovo, restauração na vida dessa pessoa. Essa pessoa que se encontra sufocada, meu Deus, por galhos, por brotos, chamado pecado, que tem impedido ela de frutificar. Meu Senhor, mude esse quadro, meu Pai. Que essa pessoa receba
alívio na tua alma, aquilo que sufoca, que está matando ela, que ela receba o alívio da parte do Senhor e ela possa ser transformada, meu Pai, de uma terra desolada a um jardim do Éden, meu Deus, de uma terra abandonada a uma terra habitável pelo Teu Espírito Santo. É o que eu te peço nesta manhã, aonde estiver esse meu irmão, que a boa mão do Senhor alcance a vida dele, a vida dela nesta manhã, gerando transformação, mudança para a glória de Jesus Cristo. Amém. Pense nisso e reflita nesta palavra e seja abençoado. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro, se o nosso bom Deus nos permitir. Se prepare para uma nova estação, para a glória de Deus na tua vida. Amém.